Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num texto assim fundamental, né? O livro de Gênesis, aquela história no princípio que todo mundo conhece, pelo menos de ouvir falar. Essas narrativas, mesmo tão antigas, moldaram e muito a nossa cultura, a forma como a gente conta histórias. Exatamente. É a base de muita coisa. E hoje a nossa exploração vai se concentrar numa seleção de textos-chave do Gênesis que a gente recebeu, sabe? Do capítulo 1 até o 50. A ideia é tentar seguir um fio condutor, né? Desde a criação, as promessas feitas aos patriarcas, até aquela jornada que levou a família de Israel para o Egito. Isso. E o nosso objetivo aqui não é só, recontar o que aconteceu. A gente quer desvendar os temas principais, os momentos cruciais nessas passagens que temos. Como que essa relação entre Deus e a humanidade começa, como as alianças são estabelecidas e a complexidade toda das famílias, né? Abraão, Isaac, Jacó e José, claro. Sim, e José no Egito. A gente quer entender não só o que rolou, mas por que esses eventos são tão significativos dentro dessa grande narrativa que o livro apresenta. Perfeito. Então a gente vai fazer uma viagem cronológica, certo? Começamos com criação, Éden, a queda, passamos pelo dilúvio, o chamado de Abrão, seguimos com Isaac e Jacó. As rivalidades, as bênçãos. Exato. E fechamos com a história dramática, mas também cheia de esperança de José. Bom, vamos lá desempacotar isso. Gênesis 1 e 2. Começa com essa descrição assim grandiosa, né? 6 dias de criação, tudo organizado, culminando com o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E com uma tarefa, né? Cuidar da criação. E o 7º dia, o descanso. Algo estabelecido ali desde o início. Tem uma harmonia inicial, uma beleza. Sim, uma ordem. E aí o foco vai para o Jardim do Éden, um lugar perfeito, idealizado, com aquelas 2 árvores importantes, né? A da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E uma regra clara, não comer da árvore do conhecimento. Só uma. E é nesse cenário que a mulher é formada, a partir do homem como essa ajudadora idônea, né? A primeira parceria humana. Mas essa harmonia toda, ela não dura muito, né? Pois é. Aí entra a serpente, em Gênesis 3, com aquela conversa astuta, questionadora, e a decisão do casal de desobedecer, de comer o fruto proibido. É o ponto de virada. Totalmente. A consequência, descrita ali, é imediata. Perdem a inocência, percebem a nudez, sentem medo de Deus. É um momento que muda tudo na narrativa. Muda tudo. E as consequências que Deus anuncia ali são pesadas, né? A relação com Deus está quebrada, a natureza vira algo hostil, o trabalho se torna árduo, o parto doloroso. E até a relação homem-mulher, né? Entra a tensão, o domínio. Exatamente. A expulsão do Éden, os querubins guardando o caminho para a árvore da vida, tudo isso simboliza essa nova realidade. Uma realidade de separação, de mortalidade. É uma sombra, sabe? Que vai pairar sobre todo o resto da história. E essa sombra não demora a se manifestar nas relações humanas. Logo em Gênesis 4 vem a história de Caim e Abel. Brutal. Muito. O ciúme, né? A oferta de Abel é aceita, a de Caim não. E a raiva toma conta dele. E Deus até alerta Caim, né? Fala do pecado que está ali à porta, mas ele ignora. Ignora e mata o próprio irmão. É o primeiro assassinato na Bíblia. Um negócio impactante. E a resposta dele para Deus depois, sou eu o responsável por meu irmão, é quase um símbolo dessa tentativa de fugir da responsabilidade, né? Totalmente. Ele é amaldiçoado, vira um fugitivo, um errante. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo ele recebe um sinal de proteção divina, para que ninguém o mate. É verdade. Mesmo na punição, tem um limite, uma proteção. E a linhagem dele continua. Desenvolve cidades, artes, mas a violência parece que se espalha, né? Sim, a coisa vai piorando. Tanto que, quando a gente chega em Gênesis 6, a descrição é de uma corrupção, assim, generalizada. A maldade humana tinha chegado num ponto que, na narrativa, Deus decide que precisa de um recomeço drástico. O dilúvio. O dilúvio. A decisão é de limpar a terra com água.
É um juízo severo sobre a maldade descrita ali. Mas aí no meio disso tudo surge uma figura diferente, Noé, descrito como justo, íntegro. Isca e salvar a família dele e casais de todos os animais. É uma prova de fé e obediência enorme construir aquilo tudo sem nem ver chuva ainda, talvez. Com certeza. E a descrição do dilúvio em si é avassaladora. Água cobrindo tudo, todas as montanhas. Um verdadeiro reset cósmico. Depois de muito tempo, as águas baixam, a arca pousa lá no Ararat, Noé solta os pássaros, confirma que a terra secou. E a primeira coisa que ele faz ao sair da arca é construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus. Um ato de gratidão, né? E a resposta divina a esse ato é outro momento chave, a aliança noaica. Deus promete nunca mais destruir toda a vida com um dilúvio. O que essa aliança significa ali? Olha, ela representa uma reafirmação do compromisso de Deus com a criação. Sabe, mesmo depois daquela demonstração toda de maldade humana e do juízo, é uma aliança universal. Não é só com Noé e a família, mas com toda a humanidade futura e todos os seres vivos. E tem o símbolo, né? O arco-íris. Isso, o arco-íris como sinal visível dessa promessa perpétua. Dá uma base de estabilidade para o mundo dali para frente. Mas logo depois vem aquele episódio estranho, né? Da embriaguez de Noé, a atitude do filho-cão, a maldição sobre Canaã. É verdade. Mostra que o dilúvio limpou a terra, mas não removeu o problema do pecado dentro do ser humano, né? As dinâmicas familiares complicadas continuam. Exatamente. O potencial para errar continua ali. E aí, a narrativa dá um salto. Depois da Torre de Babel, que dispersa os povos, o foco se fecha numa pessoa específica. Gênesis 12. Abrão, que depois vira Abraão. E isso, ele recebe um chamado muito direto de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Imagina receber uma ordem dessas. Largar tudo, segurança, família, para ir para um lugar que você nem sabe qual é. Exige uma fé absurda. É um ponto de virada fundamental na história bíblica. E junto com esse chamado vem uma promessa tríplice, na verdade. Que seria? Primeiro, Deus faria dele uma grande nação. Segundo, ele seria pessoalmente abençoado, seu nome engrandecido. E terceiro, e talvez o mais impactante, nele, ou através dele, todas as famílias da terra seriam abençadas. Uau! É uma promessa gigantesca e que vai ecoar por todo o resto da Bíblia, né? Sem dúvida. É o fio condutor. E a obediência de Abrão, já não tão jovem, de simplesmente ir, marca o início de uma nova fase nessa relação Deus-humanidade. Mas o caminho não é fácil. Logo de cara, tem fome na terra prometida, ele desce para o Egito. E lá, por medo, ele diz que Sarai, a esposa, é irmã dele. A primeira vez que ele faz isso. Ele não é perfeito. A narrativa mostra essas falhas, né? Mesmo assim, Deus protege ele e a Sarai, e eles saem do Egito. Isso. E depois tem a separação do sobrinho Ló. Abrão age com generosidade ali, deixa Ló escolher a melhor terra, e Deus reafirma a promessa da terra para Abrão logo depois. Aí chegamos em Gênesis 15. A aliança é formalizada de um jeito mais solene, né? Sim. Abrão está angustiado. Ele não tem filhos, o herdeiro dele seria um servo da casa. E Deus o leva para fora e fala: olha para as estrelas, consegue contar? Assim será a sua descendência. Que imagem poderosa. E o texto diz algo crucial. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. A fé dele na promessa, mesmo contra toda a lógica humana, é o que conta para Deus. E tem aquele ritual estranho com os animais partidos. Sim, um ritual de aliança antigo. Deus, simbolizado pela tocha de fogo, passa pelo meio dos animais, como que se comprometendo solenemente com a promessa. E ali também vem a profecia sobre a escravidão dos descendentes dele numa terra estranha, o Egito, por 400 anos, mas que depois sairiam com riquezas. Impressionante como as coisas já são anunciadas ali. E o tempo passa, muitos anos. A promessa do filho ainda não aconteceu.
Abrão e Sarai tentam ajudar Deus com Agar e Ismael, o que gera conflito. É verdade, a história de Agar e Ismael é bem intensa também. Sim. Aí em Gênesis 17, Deus aparece de novo. Abrão já tem 99 anos e Deus reafirma a aliança. Muda o nome dele para Abraão, pai de multidões, e o de Sarai para Sara, princesa. Para reforçar a promessa, né? Exato. Institui um sinato físico dessa aliança, a circuncisão, uma marca no corpo para ele e todos os descendentes homens, como um lembrete perpétuo desse pacto. E aí que vem a promessa mais específica, né? Sim, Deus diz claramente: Sara, sua esposa, apesar da idade avançada, vai ter um filho, o filho da promessa. E o nome dele será Isaque, que significa riso. Riso de incredulidade, talvez. Tanto de Abraão quanto de Sara depois, né? Quando ela a ouve escondida. Provavelmente. Era algo humanamente impossível. Mas isso prepara o palco para o cumprimento da promessa. E também para a maior prova de fé de Abraão que ainda estava por vir. Antes da prova tem o nascimento de Isaque, em Gênesis 21, uma alegria imensa para Abraão e Sara na velhice. Mas isso também aumenta a tensão com Agar e Ismael, que acabam sendo mandados embora. A alegria vem junto com dor e decisões difíceis. A dinâmica familiar é sempre complexa ali. Então, Gênesis 22. Aquele capítulo que deixa a gente sem fôlego. Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, o filho da promessa, o filho único, naquele sentido da promessa. Como a gente entende isso? Sem dúvida, uma das passagens mais difíceis e debatidas de toda a Bíblia. É um teste extremo de fé, de obediência, de confiança. Coloca a promessa de Deus, a descendência viria por Isaque, em choque direto com a ordem de Deus. A tensão é absurda. A viagem de 3 dias, o diálogo de Isaque perguntando pelo cordeiro. E a resposta de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. E a obediência silenciosa de Abraão até o último segundo, quando ele levanta o cutelo. E o anjo impede. O anjo impede. Agora sei que temes a Deus, ele diz. O ponto central parece ser essa confiança absoluta de Abraão em Deus, mesmo quando não faz sentido nenhum, mesmo quando parece que Deus está se contradizendo. E Deus provê mesmo o carneiro, né? Preso ali no mato. Exato. E a bênção sobre Abraão é reafirmada com uma força tremenda depois disso. A fé foi provada ao extremo e, na visão da narrativa, aprovada. Ufa, que história. Bom, a vida continua. Isaque cresce e Abraão se preocupa em arranjar uma esposa para ele, mas não das mulheres de Canaã. Sim, a linhagem da promessa precisava ser preservada dentro da parentela. Aí vem Gênesis 24, a história detalhada da missão do servo de Abraão para buscar Rebeca, lá na Mesopotâmia. É uma narrativa linda, cheia de detalhes que mostram a providência divina guiando tudo. O teste no poço, a resposta de Rebeca, é quase um romance, né? É, quase isso. E Rebeca se mostra disposta aí a deixar a família para se casar com Isaque, que ela nem conhecia. E o encontro deles é bonito também. Bom, Isaque e Rebeca se casam, mas aí, outra vez a dificuldade para ter filhos. Rebeca era estéril. Isaque ora e Deus ouve. Ela engravida de gêmeos. E já na gravidez, ela sente uma luta dentro dela. E recebe aquela profecia, né? 2 nações há no teu ventre. O mais velho servirá ao mais moço. Já indicando o conflito que viria. Exatamente. Nascem Esaú, o ruivo, peludo, caçador, o preferido do pai, e Jacó, segurando o calcanhar do irmão, mais caseiro, o preferido da mãe. A rivalidade está plantada. E não demora para aparecer. Aquela cena famosa de Gênesis 25. Esaú chega cansado da caça e Jacó está cozinhando um ensopado. E Esaú, impulsivo como sempre, troca o direito dele de primogenitura, que era algo super importante, espiritual e materialmente, por um prato de lentilhas. Tô morrendo de fome, para que me serve isso? Ele diz. Que decisão impensada e que vai ter consequências enormes. Com certeza. Essa impulsividade abre a porta para o episódio seguinte, talvez ainda mais tenso. A bênção roubada, em Gênesis 27. Isaque está velho, cego e quer dar a bênção principal, a bênção patriarcal, para Esaú, seu filho favorito. Mas Rebeca ouve.
E ela arma todo um plano para que Jacó, o filho que ela preferia, receba essa bênção no lugar do irmão. É um engano deliberado. Jacó hesita no início, né? Medo de ser descoberto e amaldiçoado. Mas a mãe insiste. Ele se disfarça com peles de cabrito para parecer peludo como Esaú, leva a comida que a mãe preparou, engana o pai pelo cheiro, pelo toque, pela comida. É uma cena tensa. E ele consegue a bênção. Uma bênção poderosa, de liderança, de prosperidade. Mas logo depois, Esaú chega. E a descoberta do engano é devastadora. O grito de desespero de Esaú, a confirmação de Isaac de que já deu a bênção principal, é trágico. Esaú recebe uma bênção secundária, mas o estrago está feito. E o resultado é o ódio de Esaú. Ele planeja matar Jacó assim que o pai morrer. O que força Jacó a fugir? Rebeca o manda para longe, para a casa do irmão dela, Labão, em Arã, para, supostamente, arranjar uma esposa por lá, mas principalmente para escapar da fúria de Esaú. O enganador agora é um fugitivo. Mas nessa fuga acontece algo incrível. Em Betel, Jacó dorme com uma pedra como travesseiro. E tem aquele sonho famoso, a escada que liga a terra ao céu, anjos subindo e descendo, e Deus, no topo, falando com ele. O que Deus diz ali? Basicamente, Deus reafirma para Jacó a mesma aliança feita com Abraão e Isaque. Promete a terra para ele e para sua descendência, que seria numerosa como o pó da terra. Promete proteção e que estaria com ele onde quer que fosse até trazê-lo de volta. Uau! Mesmo depois de tudo que ele fez, Deus se revela e confirma a promessa para ele. É impressionante, mostra que a escolha divina parece que transcende os méritos ou deméritos humanos, né? Jacó acorda assustado, reconhece que ali é um lugar sagrado, faz um voto a Deus. Essa experiência deve ter sustentado ele nos muitos anos difíceis que viriam em Harã. E que anos, né? Ele chega em Harã, encontra a prima Raquel no poço, se apaixona e faz um acordo com o tio Labão, trabalhar 7 anos por ela. E o texto diz que pareceram poucos dias pelo tanto que ele a amava. Mas aí, o enganador é enganado, né? Exatamente. Na noite de núpcias, Labão entrega Lia, a irmã mais velha e menos amada, no lugar de Raquel. Jacó só descobre na manhã seguinte. Que choque! E qual a desculpa de Labão? Que não era costume casar a mais nova antes da mais velha. Mas aí ele oferece Raquel também em troca de mais 7 anos de trabalho. E Jacó aceita. Então ele acaba casado com as duas irmãs. E a rivalidade entre elas começa logo, né? Principalmente por causa dos filhos. Sim. Lia começa a ter filhos um atrás do outro para tentar ganhar o amor de Jacó. Raquel fica desesperada por não ter filhos e oferece sua serva Bila a Jacó. Depois Lia faz o mesmo com sua serva Zilpa. É uma competição tensa. E assim vão nascendo os filhos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, de Lia, Dan, Naftali, de Bila, Gade, Aser, de Zilpa, Issacar, Zebulon, de Lia de novo. Até que finalmente Raquel tem um filho. José. E depois Benjamim, cujo nascimento custa a vida dela. São as 12 filhos que se tornarão os patriarcas das 12 tribos de Israel. Nascidos nesse contexto de rivalidade, engano, competição. Depois de 20 anos servindo Labão e enriquecendo apesar das trapaças do sogro, Jacó decide que é hora de voltar para Canaã. Deus manda ele voltar. Mas ele tá com medo. Medo de Labão, que não queria deixá-lo ir com toda a riqueza que ele acumulou. E, principalmente, medo do reencontro com Esaú. Ele não sabe se o irmão ainda quer vingança. Ele manda presentes na frente, divide o acampamento, ora a Deus pedindo proteção. Ele está claramente apavorado. Sim. E aí, na noite anterior ao encontro com Esaú, sozinho, acontece outro evento misterioso e fundamental. A luta no Val de Jaboque. Ele luta com um homem a noite toda. Quem era essa figura? O texto é ambíguo. Pode ser um anjo, pode ser o próprio Deus. Jacó luta com ele até o amanhecer e se recusa a soltá-lo sem receber uma bênção. Ele consegue a bênção. Consegue, mas não sem antes ter seu nome mudado. O homem pergunta o nome dele, ele diz Jacó,
que remete a enganador, suplantador, e a figura diz: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel, aquele que luta com Deus. Que mudança de identidade. Exato. E ele sai dessa luta mancando, porque a figura deslocou a junta da coxa dele. É uma marca permanente, ele prevaleceu, mas saiu ferido. Simboliza talvez essa luta dele com Deus, com seu passado, para se tornar quem ele deveria ser. E o encontro com Esaú no dia seguinte? Surpreendentemente pacífico, emotivo até. Esaú corre ao encontro dele, abraça, chora. Parece que a reconciliação acontece ali. Ufa, que bom. Então a família se estabelece em Canaã. E aí a história muda o foco de novo, né? Para um dos filhos de Jacó. Sim, para José, o filho preferido de Jacó, filho da sua amada Raquel, nascido na velhice, e Jacó não escondia essa preferência. A famosa túnica colorida. Exato. Um símbolo visível desse favoritismo que, claro, gerava um ciúme e um ódio imenso nos irmãos mais velhos. E para piorar, José ainda tem aqueles sonhos, né? Os molhos de trigo dos irmãos se curvando ao dele, o sol, a lua e as estrelas se curvando. Sonhos que pareciam pura arrogância na época, mas que, como a gente vai ver, eram proféticos. Só que, no momento, só serviram para aumentar a raiva dos irmãos. Até que um dia, Jacó manda José ver como os irmãos estão, pastoreando longe de casa. E eles veem José chegando de longe e conspiram contra ele. Lá vem o sonhador, eles dizem. A ideia inicial era matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, tenta salvá-lo, sugerindo jogá-lo numa cisterna vazia, pensando em voltar para resgatá-lo depois. Só que, enquanto Rúben não está por perto, Judá tem outra ideia. Que proveito a gente tem em matar nosso irmão? Vamos vendê-lo. E eles vendem José como escravo para mercadores ismaelitas, ou midianitas, que estavam indo para o Egito, por 20 moedas de prata. Uma traição terrível. E para encobrir, eles pegam a túnica de José, matam o cabrito, sujam a túnica de sangue e levam para o pai. E Jacó acredita. A dor dele é descrita como imensa, inconsolável. Ele pensa que José foi morto por uma fera. Enquanto isso, José é levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial importante de Faraó. E aí começa a história de José no Egito, que é cheia de altos e baixos, né? Uma verdadeira montanha-russa. Primeiro, ele prospera na casa de Potifar. O texto enfatiza: o Senhor estava com José. Ele ganha a confiança total do seu senhor. Até que a esposa de Potifar se interessa por ele. Sim, ela tenta seduzi-lo repetidamente e José recusa firmemente. A justificativa dele é notável. Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele vê aquilo não só como traição ao seu senhor humano, mas como pecado contra Deus. Mas ela não aceita o não. Um dia, ela o agarra pela roupa. Ele foge, mas deixa a roupa na mão dela. E ela usa isso para acusá-lo falsamente de tentativa de estupro. Potifar acredita nela, ou pelo menos tem que agir, e joga José na prisão. Do cargo de confiança para a privão. Que injustiça. Total. Mas mesmo na prisão, a história se repete. O Senhor estava com José, ele ganha a confiança do carcereiro, que coloca tudo sob a responsabilidade dele. E é na prisão que ele volta a usar seu dom com sonhos, né? Exato. O copeiro e o padeiro do faraó são presos, têm sonhos estranhos na mesma noite e José interpreta corretamente. O copeiro seria restaurado ao seu cargo em 3 dias e o padeiro seria executado. E acontece exatamente como ele disse. Ele pede para o copeiro se lembrar dele quando saísse da prisão. Mas o copeiro esquece. José fica mais 2 anos na prisão esquecido. Que agonia! Até que Faraó tem sonhos. Sonhos muito perturbadores que ninguém no Egito consegue interpretar. As 7 vacas gordas devoradas pelas magras, as 7 espigas boas devoradas pelas mirradas. E aí o copeiro se lembra. Hoje me lembro das minhas ofensas. Tinha um jovem hebreu lá na prisão. Exatamente. José é chamado às pressas, barbearam ele, trocaram as roupas, ele é levado diante de Faraó. E a primeira coisa que ele diz é: não está em mim.
Deus dará a resposta de paz a Faraó. Ele de novo atribui a capacidade a Deus. E ele interpreta os sonhos. 7 anos de fartura imensa viriam sobre o Egito, seguidos por 7 anos de fome tão severa que a fartura seria esquecida. Mas ele não para por aí. Ele propõe um plano de administração brilhante. Nomear um homem sábio para recolher 1/5 da colheita durante os anos de fartura e armazenar para o tempo da fome. Uma visão administrativa impressionante para um ex-prisioneiro. Tem dúvida. E Faraó fica tão impressionado não só com a interpretação, mas com o plano e com a sabedoria que ele vê em José, que ele diz: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus. E nomeia José governador de todo o Egito. Só o próprio Faraó estaria acima dele. Que virada! Do poço ao palácio, literalmente. José recebe o anel de Faraó, roupas de linho, colar de ouro, casa com uma egípcia de família sacerdotal, a Zenate, e ele administra os anos de fartura com maestria, armazenando quantidades imensas de grãos. Nesse período nascem os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. E então a fome chega, como previsto. E não só no Egito, mas em todas as terras ao redor, incluindo Canaã. O que força Jacó a enviar seus filhos, todos menos Benjamim, o caçula que ele agora protegia excessivamente, para o Egito para comprar comida. E eles chegam lá e têm que se apresentar a quem? Ao governador do Egito, José. Que os reconhece imediatamente, mas eles não fazem ideia de quem ele é. E aí José começa um processo longo e complexo de teste, talvez. Ele age duramente com eles. Acusa de serem espiões. Prende Simeão como refém e exige que eles voltem, trazendo o irmão mais novo, Benjamim, para provar que são honestos. E devolve o dinheiro que eles pagaram pelo trigo, escondido nos sacos deles. O que causa um pânico total quando eles descobrem no caminho de volta. Claro. E Jacó reluta muito em deixar Benjamim ir. Ele já perdeu José, não quer arriscar perder o outro filho de Raquel. Mas a fome aperta de novo e Judá assume a responsabilidade por Benjamim. Ele se oferece como fiador para o pai. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante do Senhor para sempre. É um momento importante para Judá. Ele mostra uma mudança e Jacó finalmente cede. Eles voltam ao Egito, levando Benjamim e presentes para José. José os recebe, vê Benjamim, se emociona nas escondidas, faz um banquete para eles, dando uma porção 5 vezes maior para Benjamim. Testando a reação dos irmãos ao favoritismo, talvez. E eles parecem não reagir mal, mas o teste final ainda estava por vir. O copo de prata. Exato. José manda esconder seu copo de prata pessoal no saco de Benjamim. E depois manda o mordomo ir atrás deles, acusando-os de roubo. O copo é encontrado, claro. E eles são levados de volta desesperados. José diz que todos podem ir embora, menos aquele em cujo saco o copo foi achado. Benjamim teria que ficar como escravo. É o teste supremo. E aí Judá se adianta e faz um discurso, um dos discursos mais emocionantes da Bíblia. Ele conta toda a história para o governador, sem saber que é José, explica o amor do pai por Benjamim, a promessa que ele fez de trazê-lo de volta. E se oferece... Os irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. É um ato de autossacrifício total. Isso quebra José, né? Totalmente. Ele não aguenta mais. Manda todos os egípcios saírem e se revela aos irmãos. Eu sou José, meu pai ainda vive. Imagina o choque, o medo que eles devem ter sentido. Com certeza. Mas José os tranquiliza e aqui vem a chave teológica da história toda. Ele diz: não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido para cá. Foi para conservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus. Ele reinterpreta tudo à luz da providência divina. Exatamente. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer como se vê nesse dia, conservar muita gente com vida. Essa perspectiva é central. Deus usando até as más ações humanas para cumprir seus propósitos maiores de salvação.
Poderoso. E aí ele manda buscar o pai e toda a família para morarem no Egito, na terra de Goshen, para escaparem da fome. A reconciliação é completa, emotiva. Faraó apoia a vinda da família e Jacó, ao saber que José está vivo e é governador do Egito, mal consegue acreditar, mas Deus aparece para ele numa visão e o encoraja a ir. E toda a família desce para o Egito. 70 pessoas no total, diz o texto. O reencontro de Jacó e José é muito emocionante. Jacó vive mais 17 anos no Egito. Antes de morrer, ele abençoa os filhos de José, Manassés e Efraim, e de novo ele cruza as mãos, colocando a direita sobre Efraim, o mais novo, dando a ele a bênção principal. Repetindo aquele tema do mais novo sendo escolhido sobre o mais velho. Isso. Depois, Jacó reúne todos os seus 12 filhos e dá uma bênção ou uma profecia para cada um deles, delineando o futuro das tribos que descenderiam deles. Algumas bênçãos são duras, outras são de liderança, como a de Judá. E ele faz um pedido final: ser enterrado em Canaã, na caverna de Macpela, onde Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia estavam enterrados. Na terra da promessa. O que José e os irmãos cumprem, levando o corpo dele para lá com grande honra, mas depois da morte de Jacó, os irmãos ficam com medo de novo. Acham que talvez José só os perdoou por causa do pai. E José reafirma o perdão. Reafirma aquela visão da providência divina. Deus transformou o mal em bem. Ele promete cuidar deles e de suas famílias. José vive até os 110 anos e antes de morrer, ele também expressa sua fé no futuro. Diz aos irmãos que Deus certamente os visitaria e os levaria de volta para a terra prometida, a Abraão, Isaque e Jacó. E pede para levarem os ossos dele junto quando isso acontecesse. Exato. O livro de Gênesis termina assim: com o povo de Israel no Egito, seguro por enquanto, mas com os olhos e a esperança voltados para Canaã, a terra da promessa. É o fim de uma era e o começo de outra que vai ser contada no livro de Êxodo. Que jornada! A gente percorreu tanta coisa, da harmonia da criação, passando pela ruptura da queda, a violência, o recomeço com Noé, aí a escolha de Abraão, as promessas sendo testadas, passadas adiante para Isaque e para Jacó, com todas as suas complexidades familiares. Rivalidades, enganos, fugas, lutas. Exato. E culminando nessa saga incrível de José, onde a traição, o sofrimento, a injustiça acabam sendo transformados, né? Em salvação, reconciliação e na preservação daquela família que seria a base de Israel. É realmente uma promessa que vai se desdobrando geração após geração. E os temas que a gente viu são muito fortes e recorrentes, né? A natureza dessas alianças que Deus faz, ora incondicionais, ora exigindo obediência, a tensão constante entre, um destino traçado, a providência divina e as escolhas humanas, o livre-arbítrio, as falhas. As dinâmicas familiares, nossa, como são intensas. Favoritismo, ciúme, engano, mas também perdão, reconciliação. Parece que é ali, na família, que o grande drama humano e divino acontece em Gênesis. Tem dúvida. E essa ideia que aparece tão forte com José, mas que permeia tudo, a de que existe um propósito maior sendo trabalhado, mesmo no meio do caos, das circunstâncias ruins, das falhas das pessoas. Essas histórias arquetípicas, elas continuam falando muito sobre a nossa própria condição humana, né? Com certeza. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação para quem está ouvindo. A gente viu personagem atrás de personagem em Gênesis tendo que agir com base em promessas sobre um futuro que eles não podiam ver. Abraão saindo de Ur sem saber para onde ia, Jacó voltando para encarar Esaú sem saber o que esperar, José confiando em Deus mesmo na prisão sem ver a saída. Muita incerteza. Exato. Então, o que essa ênfase toda na fé, na confiança em meio à incerteza, pode sugerir para nós sobre essa relação entre o nosso conhecimento, que é sempre limitado, e a confiança que a gente precisa ter para seguir um caminho que muitas vezes a gente não enxerga completamente. Fica aí a reflexão.